Senhor. Disse, porém, Ruth: não me insista para que te deixe e me afaste de aos teus pés, de ti. Porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, e o teu povo é o meu povo. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separará de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvido para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Amém. Só até aqui, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Ruth, glória a Deus, é um livro que tem tão somente 4 capítulos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o livro de Ruth está nos falando, glória a Deus, sobre família. Glória a Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que ali existia uma família na terra, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, de Belém de Judá. Um homem por nome de Elimeleque. Tinha também ali a sua esposa, Noemi. E tinha ali os seus 2 filhos. E a Bíblia diz que no tempo de dos juízes, que visitavam ali aquela terra, aleluia, glória a Jesus, teve uma grande fome, uma grande seca ali. E Elimeleque pegou a sua esposa Noemi, juntamente com os seus 2 filhos, e saiu de Belém de Judá para outra terra. Louvado seja o nome do Senhor, para uma terra chamada Moabe. Louvado seja o nome do Senhor, ali em Belém, igreja, glória a Deus. O nome Belém significa casa do pão. Louvado seja o nome do Senhor, ou terra do pão. Aleluia. E eles saíram dali para, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, para Moabe. Moabe era uma terra, igreja, de pecado. Era uma terra, aleluia, de perdição. Louvado seja o nome do Senhor. E Elimeleque, aleluia, viveu ali naquele lugar juntamente com a sua família. E a Bíblia diz que os 2 filhos de, aleluia, Noemi e Elimeleque, aleluia, conheceram ali mulheres moabitas. Louvado seja Deus. E casaram com ela. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, glória a Deus, Elimeleque, a Bíblia diz que ele chegou a falecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ficando tão somente Noemi, juntamente com os seus 2 filhos e as suas 2 noras. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vai nos contar também, glória a Deus, que um certo tempo morre, aleluia, glória a Deus, os 2 filhos de Noemi, Malom e Quileon, ficando só ela com as suas 2 noras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que Noemi estava ali no campo com as suas noras, e lá ela escuta dizer, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor tinha visitado ali a terra de Belém de Judá, a sua terra natal, glória a Jesus, e trazendo pão, louvado seja o nome do Senhor, para aquela terra, trazendo fartura, louvado seja o nome do Senhor, para aquele lugar, louvado seja o nome de Jesus. E a Noemi ali pega as suas noras e diz: olha, filha, eu vou voltar para a minha terra, louvado seja o nome do Senhor, e vocês voltam para a casa dos seus pais. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que Noemi ali se despede, ela das suas 2 noras. Orfa, glória a Deus, porém decide voltar. Porém Ruth diz: não, eu vou contigo, louvado seja o nome do Senhor. Aonde tu pousar os pés, pousarei eu. Aleluia. O teu Deus será o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Ruth, ela teve, grande essa decisão, aleluia, de ir, glória a Deus, com Noemi, aleluia, para a terra que ela não conhecia, louvado seja o nome do Senhor, porque ela não conhecia Belém, louvado seja o nome do Senhor, mas ela resolveu seguir a sua nora. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ela tomou essa atitude, irmãos, aleluia.
Ela deixou tudo, glória a Deus. Noemi não tinha mais ninguém, glória a Deus, aleluia, porque perdeu seu esposo, perdeu seus 2 filhos. Aleluia, não tinha mais ninguém, aleluia, as suas noras ela mandou embora. Mas Ruth disse, o teu Deus será o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. O tempo que Ruth passou ali, aleluia, com Noemi, ela foi aprendendo os costumes, irmãos. Ela não conhecia o Deus de Noemi, mas ela foi ali conhecendo, aprendendo, aleluia, ouvindo falar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque a terra onde ela vivia, aleluia, onde ela foi criada, glória a Jesus, era terra, aleluia, de perdição. Aleluia, glória a Deus, Moab, aleluia. Era a terra onde o pecado era grande. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo que ela conhecia era aquela estrutura da terra dela. Mas quando ela conviveu ali com a família de Noemi, ela começou a conhecer algo diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que ela vai, aleluia, com Noemi para Belém de Judá, aleluia, para a terra do pão. Porque o Senhor tinha visitado ali aquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando ela chega lá, ela chega e diz para a sua sogra, olha, aleluia, glória a Jesus. Louvado seja Deus, me deixa ir para o campo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Me deixa eu visitar o campo, aleluia, eu vou trabalhar. Aleluia, ela foi trabalhar no campo, aleluia, glória a Deus. Ali, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando ela chega lá, ela começa a catar espigas, aleluia, naquele lugar, com pessoas estrangeiras, ao qual ela nem conhecia. Tudo isso, igreja, para cuidar da sua sogra. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso para cuidar, aleluia, daquilo, aleluia, que o Senhor tinha dado para ela, que era a sua sogra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Noemi chega para ela e diz, vai, minha filha, glória a Jesus, vai trabalhar, vai para o campo. Louvado seja o nome do Senhor. E começa a lhe contar para ela, glória a Jesus, aleluia, as histórias, glória a Deus, para seus parentes. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Diz que ali tem um homem que é parente do seu esposo, por nome Boaz. Boaz, ele era um parente de Elimeleque. Louvado seja o nome do Senhor. Ruth, ela era uma mulher viúva. Aí naquele tempo, glória a Jesus, tinha uma tradução, glória a Deus, que a viúva, glória a Jesus, ela era desprezada. Ela não era ajudada por ninguém, a não ser por um parente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ali Boaz vê Ruth e conhece ali a história de Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. E ela diz, por que tu tem cuidado de mim? Louvado seja o nome do Senhor, porque ele disse, eu ouvi dizer o que tu fizeste por tua sogra Noemi. Louvado seja Deus. Aleluia, tu deixaste tudo, tu deixaste parentes, tu deixaste teu pai, tu deixaste a tua terra para vir com ela. Louvado seja Deus. Aleluia, e ele disse, olha Ruth, glória a Deus, aleluia, fica no meu campo, não sai daqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vai trabalhar com as minhas servas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se tu quiseres beber água, tu bebe aqui. Se tu quiseres comer pão, tu come aqui. Aleluia, glória a Deus. E ali Boaz começou a igreja, aleluia, a cuidar de Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. Já era ali um preparamento, igreja, glória a Deus, que Deus estava fazendo na vida daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. E Ruth ali começou a trabalhar no campo de Boaz. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Noemi, quando Ruth volta para casa, que começa a contar para a sua sogra o tratamento que ela recebeu ali no campo de Boaz. Aleluia. Quem era Boaz? Aleluia. E Noemi começa a contar para ela sobre Boaz. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, que Noemi, ela prepara a igreja uma estratégia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Prepara a estratégia e diz, olha, glória a Jesus. À noite, quando ele estiver deitado, tu vai e se deita aos pés dele. Louvado seja Deus. E quando for pela manhã, ele vai te ver lá deitada. Aleluia, glória a Jesus. E assim ela fez. Ela seguiu, igreja, toda a orientação da sua sogra. Louvado seja o nome do Senhor. Deitou aos pés de Boaz. E quando foi pela manhã cedo que ele levantou, ele disse, quem és tu, minha filha? Ele ficou surpreso.
E ela disse: eu sou tua serva Ruth. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Jesus. Eu sou tua serva Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a Bíblia diz que Boaz, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ali ele quer resgatar Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele quer, aleluia, glória a Deus, se casar com aquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pela tradução, glória a Jesus, quem poderia se casar com a viúva, glória a Deus, aleluia, era, glória a Deus, o parente mais próximo. E Boaz, ele não era o parente mais próximo de Elimeleque. Existia outra pessoa que era mais próximo do que Boaz. E ele disse: olha, glória a Deus, fica aqui, glória a Jesus. Aleluia, que quando o resgator chegar, eu vou falar com ele. E se ele não quiser te resgatar, eu vou resgatar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. E a Bíblia diz que quando o resgator passa, que Boaz vê, chama, conta a história para ele, glória a Jesus. E ele não quer resgatar Ruth. Aleluia, glória a Jesus. E Boaz vai e se casa com Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Igreja, glória a Deus. Este culto de hoje, culto de domingo, é o culto de família. Louvado seja o nome do Senhor. E Ruth, glória a Jesus, ela tinha perdido seu esposo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor restituiu a vida de Ruth e restituiu a história de Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus, aleluia, deu um esposo a Ruth. A Bíblia diz que o Senhor deu filhos para Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. Deu bens a Ruth e ela foi uma mulher próspera. Aleluia, glória Louvado a Deus. seja o nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Glória a Deus. Tu és tremendo. Glória a Jesus. Ela começou a igreja, glória a Jesus, aleluia, ali. Aleluia, glória a Deus, fazer sem perceber. Deus começou a cuidar de Ruth. Pela forma, porque, aleluia, ela conheceu, aleluia, o Deus de Israel sem perceber. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E o Senhor cuidou de Ruth. Aleluia, glória a Jesus. Ela não imaginava, glória a Deus. Aleluia, mas através de Ruth o Senhor cuidou da sua sogra. Aleluia, glória a Deus. Porque ela foi uma mulher bem-aventurada. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E aqui eu estava ali, preparei algo aqui para trazer para a igreja. Aleluia, glória a Jesus. Eles moravam, glória a Deus, ali, glória a Deus, durante 10 anos em Moabe. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitas coisas acontecem, igreja, na minha e na tua vida. Glória a Deus. Porque eu e você muitas vezes toma decisões precipitadas. Aleluia. E foi isso que aconteceu com Elimeleque. Aleluia. A fome chegou na cidade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A primeira decisão que ele teve, no meio da circunstância que ele estava vivendo, circunstância difícil, louvado seja o nome do Senhor, foi sair da terra sem pedir a direção de Deus. Se perguntar se verdadeiramente Deus estava no negócio, era a vontade do Senhor. Aleluia. E muitas vezes acontece na minha e na tua vida. Aleluia.